Eu sou Verônica Yamamoto e sejam bem-vindos ao canal O Amor Essencial. O tema do vídeo de hoje é autoobservação. Já teve um vídeo que eu gravei falando sobre a atenção plena, sobre sair do modo automático e fazer as coisas com atenção naquilo que a gente está fazendo. E a partir do momento que eu comecei a fazer as coisas com atenção plena, você vai sentindo aquilo que você está fazendo, você vai começando a fazer as coisas de uma maneira mais tranquila, sem pressa, percebendo o que você está fazendo. Então, na hora de comer, se antes você costumava comer muito rápido, assistindo alguma coisa ao mesmo tempo, quando você começa a pôr para você que você precisa fazer as coisas com atenção plena, você começa a perceber que duas coisas ao mesmo tempo não dá certo. Então, se antes você comia rapidamente, engolia comida assistindo algum programa, vendo algum filme, algum vídeo no YouTube na hora do almoço, você começa a perceber que é uma coisa de cada vez. Então, você passa a comer, só comer e observar aquilo que você está comendo, a comer devagar, a sentir a comida, o sabor, e mastigar, e aquilo com tranquilidade. Então você dá tempo de você saciar seu corpo, sem precisar comer aquela quantidade que você comia antes. Então são coisas que você vai percebendo através da atenção plena. Vai fazer uma coisa, atenção naquilo que você está fazendo. E aí você começa a perceber o que você estava fazendo de errado. Por que você antes viajava no pensamento e agora você está ali concentrada naquilo que você está fazendo e você não precisa refazer aquilo que você está fazendo. Você faz uma única vez porque você está fazendo com atenção plena. Então, com a prática no dia a dia da atenção plena, em tudo aquilo que você vai fazer, você colocar atenção plena, você começa a perceber essa tranquilidade no agir, de fazer uma coisa de cada vez. E mais, você começa a se auto-observar. A auto-observação é observar a si mesmo, não com seus olhos, mas com o que se passa dentro de você. Porque enquanto você está lavando uma louça, vem os pensamentos. Mesmo que você queira estar com a atenção plena naquilo que você está fazendo, vem um pensamento. Só que, se você não está com a atenção plena, você vem o pensamento e aquele pensamento te leva para vários lugares, para vários assuntos, e você nem percebe, você simplesmente viaja nos seus pensamentos. Quando você procura fazer as coisas com atenção plena, a autoobservação ela aguça em você. Por quê? Porque você está ali lavando o prato e aí vem um pensamento e você percebe quando esse pensamento chega. O que é esse pensamento? É uma lembrança do que você precisa fazer? É alguma coisa que aconteceu que vem o pensamento e você começa a observar tudo isso que age dentro de você. Aí você me pergunta, para que serve a autoobservação? Para você se conhecer e para você ter um resultado melhor no seu dia a dia. Porque você se conhecendo, você deixa de cair em várias armadilhas. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês do que tem acontecido comigo, que eu tenho percebido através da autoobservação. E que eu percebo que eu deixo de cair numa cilada com relação a isso. Então, a partir do momento em que você está com atenção plena e autoobservação, que estão ligadas, porque quando você põe atenção plena, você começa a se perceber. Eu comecei a perceber o seguinte, que
Antes, vinham os acontecimentos para mim, algumas notícias que para mim eu recebia já de forma estressante, e aquilo ficava me consumindo, me remoendo. É um problema que chega. Então, eu já pensava, mais um problema para eu resolver. Ai, meu Deus, como que eu resolvo isso? Ai, que saco. Nossa, mas todo dia tem que acontecer alguma coisa. E ficar falando, resmungando, reclamando dentro da sua cabeça, com seus pensamentos. E essa reclamação, esses pensamentos, não te levam a nada, porque não resolvem o problema que você tem que resolver. A partir do momento em que eu comecei a me auto-observar, então eu via, chegava o problema até mim. Chega o problema até mim. E eu penso, como eu posso resolver isso? Penso em duas maneiras. Então, eu vou agir através da primeira maneira que eu achei uma solução. Deu certo? Boa. Não deu certo? Tento a segunda. Deu certo? Maravilha. Não deu certo? Tem coisas que eu posso fazer para resolver e tem coisas que simplesmente não tem o que ser feito. E aí eu percebi uma mágica nisso tudo. Porque eu não sofro antecipadamente com um problema que me apareceu. Às vezes a gente acha que é um problema, mas na verdade nem um problema é ainda. É só uma coisa que te aconteceu. Ela pode se tornar um problema. Depende da atitude que você tem com relação a isso. Será que tá dando para entender? É o seguinte, cada pessoa recebe as notícias de maneira diferente. E cada um reage às coisas de maneira diferente. Então, eu posso receber uma notícia de que perdi o meu trabalho e achar o fim do mundo. E me lamentar e ficar mal com isso, e achar que eu nunca vou conseguir um emprego, me arrasar com isso. E tem gente que recebe essa notícia de que perdeu o emprego e resolve de forma mais prática. Fala assim, beleza, vamos lá. Não tenho esse, então vou atrás de outro. E já foca em outra direção e caminha em direção a esse foco. Então, é a mesma notícia para pessoas diferentes e cada um tem uma reação diferente. Agora, quando você está se auto-observando, você deixa de se identificar com essas coisas que antes te aborreciam. Por exemplo, uma outra coisa que aconteceu comigo nesse tempo em que eu estou me auto-observando. Eu levei uma buzinada num dia em que eu não estava assim, eu estava super tranquila, de boa, e de repente eu levei uma bela de uma buzinada. E eu pensei comigo, será que essa buzina é pra mim? Na hora, quando eu levei aquela buzinada bem forte na minha orelha, já senti aquele sentimento de raiva subindo dentro de mim, como querendo dizer, buzinou por quê? Tá bravo por quê? Eu não fiz nada. E aí eu peguei aquele sentimento no flagra. Olha para você ver que você pode estar num estado de tranquilidade e uma buzinada, ela pode te tirar daquele estado de tranquilidade, te pôr já num estado de tensão. Mas isso depende de como você tá e como você vai reagir. Então eu estava tranquila. De repente, eu levei aquela buzinada que me deu uma assustada e eu pensei, mas eu não tô fazendo nada, eu tô parada, por que estão buzinando pra mim? Mas aí eu logo percebi, eu falei, opa, eu posso escolher entre ficar raiva e ficar reclamando dessa pessoa que buzinou pra mim injustamente, ficar ali naquele ciclo lá, sei lá, uma meia hora reclamando daquilo, ou eu posso simplesmente falar, sei lá, às vezes a pessoa apertou na buzina sem querer, né? Vai saber. E acabou ali. Então, olha pra você ver como a gente pode determinar o nosso estado através da autoobservação, em perceber as coisas, em perceber em pequenininhos detalhes
como que a gente reage por dentro, como que a gente pode mudar o nosso estado interior por conta de pequenas coisas, quem dirá por grandes acontecimentos. Então, a autoobservação te ajuda a te manter no foco, a te manter equilibrado. Assim como uma pessoa pode chegar gritando com você e você não se identificar com aquilo, falar, ué, tá gritando por quê? Virar as costas e deixar a pessoa falando sozinha porque você não quer aquilo pra você, você evita, né, muitas coisas. Então tem gente que já vai ter uma reação já de revolta e vai começar a querer gritar mais alto, e aí você entra naquela coisa negativa que não é o que você quer no seu dia a dia. Então, esse foi um dos exemplos da autoobservação. Então, todo momento que você está se auto-observando, não quer dizer que você vai estar observando 100% do seu tempo, mas toda vez, quando você começa a fazer essa prática de atenção plena ao que você está fazendo, ela vem quase que automaticamente, porque você começa a abrir a sua percepção para si mesmo. Então, você começa a se atentar. Eu estou escovando os meus dentes e vem os pensamentos. Você começa a perceber os pensamentos que estão vindo na sua cabeça. E você acompanha o raciocínio do pensamento ou simplesmente deixa ele passar. E assim você começa a se auto-observar e a perceber as sensações que podem vir junto nesse processo. Por quê? Dependendo do pensamento, você vai ter um sentimento que pode te aflorar. E isso também aconteceu comigo nesse tempo em que eu estou me auto-observando. Eu estou ali tranquila, fazendo minhas coisas, e entre uma conversa e outra, eu percebo que talvez o que eu tenha dito para uma pessoa, a pessoa pode não ter gostado. E aí eu fico pensando, será que a pessoa entendeu o que eu quis dizer? Porque eu não disse nada demais. E aí começou a vir aqueles pensamentos. Ah, a pessoa vai ficar chateada com você. Já, inclusive, devem estar falando mal de você. Por causa disso, por causa daquilo. E aí começa uma falação interna. Parece que duas pessoas falando na sua cabeça. Olha, tá você se autodefendendo. Não, mas eu tenho todos os motivos, eu não fiz nada de errado. Eu tô certa, eu agi direitinho, eu perguntei se tá tudo bem, a pessoa respondeu que sim, então que culpa tenho eu? E o outro que fala, não, mas a pessoa não era aquilo que ela queria ouvir. Ela queria ouvir outra coisa, você devia ter feito de outra coisa. Aí o meu outro lado fala, não, mas peraí, eu em primeiro lugar, eu tenho coisas para fazer que já estão combinadas, como assim? E aí fica aquele falatório dentro de você. E quando você tá se auto-observando, você fala, opa, você é a terceira pessoa dentro de você mesmo, fala assim, que é essa confusão de pensamentos? Um já me colocando para baixo. Ó, a pessoa tá chateada com você. Ixi, já estão falando mal de você, já te colocando para baixo. E o outro te defendendo. Não, mas você não tem culpa, você não fez nada de errado, você tá certa, você isso, você aquilo. E aí, sabe o que eu fiz? Eu escolhi não ficar com nenhuma das duas opções. Eu pensei comigo, falei, mas se a pessoa entendeu errado, eu não tenho nada a ver com isso. Ela que venha perguntar pra mim se tá certo que ela entendeu ou não. E o outro lado de que eu estou certa, sim, realmente eu não me sinto culpada, eu não sinto que eu fiz nada de errado, então tô de boa. O que eu fiz? Falei, eu não vou mais pensar nisso. Vou viver o aqui e o agora e deixo esses pensamentos de lado. Isso te dá uma sensação de liberdade. Você se liberta desse martírio na sua cabeça, porque você não escolhe nenhum lado nem o outro. Você escolhe viver o aqui e agora. Então,
Não sei se você já percebeu, mas principalmente em conversas de WhatsApp. Você, por mensagens, até mesmo escrito, você manda uma mensagem e tem gente que pode entender da maneira que ela quiser. Cada um tem uma percepção diferente. Inclusive, tem gente que perde o tempo tentando entender os emojis que a pessoa manda. O que será que ela quis dizer com essa carinha? Olha só pra você ver que você às vezes manda um emoji com uma intenção e a outra pessoa tá ali achando que é com outra ou tentando descobrir, entendeu? Olha como é confusa a nossa mente, como leva a gente a um devaneio desnecessário. Você perde tempo, perde energia com coisas que não vão fazer a menor diferença na sua vida. Tentar descobrir, e aí a pessoa interpreta errado e ela não pergunta pra você, ela fica naquela cabeça dela viajando, porque a pessoa isso, porque a pessoa aquilo. Então, aquilo que você deduz, aquilo que os outros disseram, se você não tá ali conversando, experimentando, perguntando, trocando, não é realidade. Os seus próprios pensamentos, as historinhas que você cria na sua cabeça, não é realidade. Toma cuidado com isso, porque você às vezes cria histórias na sua cabeça, você acredita que isso é verdade e você age como se essa história fosse real e você vive uma ilusão, você vive uma mentira. Você briga com as pessoas sem necessidade. Você sofre sem necessidade. Então, a autoobservação ela é muito importante para você observar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações com relação a isso. Você pode agir certo no momento, você às vezes pode agir errado no momento, e a autoobservação é que vai fazer você falar: opa, aqui quando eu fiz isso eu acertei, aqui quando eu fiz aquilo eu errei, então eu vou fazer desse jeito, eu não vou fazer mais desse, e você começa a mais acertar do que errar, a entrar em menos confusão, a ter mais tranquilidade e não ficar se preocupando com coisas que você não precisa se preocupar. Porque é isso, você escolhe aquilo que vai permanecer na sua mente. Você vai sempre estar fazendo uma escolha de devaneio ou não. E você começa a ser mais objetivo. Começa a ver as coisas com mais simplicidade. Outra coisa que me aconteceu nesse tempo em que eu tô me auto-observando, tô tentando colocar atenção plena e tô fazendo as coisas com mais tranquilidade. Até bem pouco tempo, eu tinha muito problema com o carro que a gente tinha. Sempre com problema em motor, câmbio, freio, tudo que você pode imaginar. Consertava uma coisa, daqui a pouco tinha outro problema para resolver. E aquilo me consumia, porque por falta de dinheiro, e aí falava, ai meu Deus, de novo, eu só conseguia pensar nisso. Acontecia qualquer coisinha, eu ouvia um barulhinho de frente e falava, de novo, não aguento mais. E já faz um tempo que isso não acontece. Aí, porque logo que vem assim, de novo, já vou gastar dinheiro com esse carro, né? Então, eu tô saindo pra fazer uma compra, liguei o carro e o vidro do carro abaixou por completo, não subia mais. E aí eu pensei, ué, quebrou. Aí eu dei uma ré e avisei meu marido, olha, o vidro do carro quebrou. E agora? Aí ele falou assim pra mim, não, então deixa o carro aqui que eu vou a pé comprar, porque não tinha como fechar mais o carro. Tinha que ficar na frente da gente onde a gente estava para observar, porque o vidro estava totalmente aberto. E provavelmente ia chover, teve que cobrir tudo para no dia seguinte a gente consertar, porque já era noite. E aí eu observei e falei, nossa, que interessante, eu não me desesperei, eu não reclamei, eu não fiquei revoltada, eu simplesmente aceitei. O vidro quebrou. E o que tem que fazer quando o vidro quebra? Arrumar. E aí eu falo, olha só como a gente começa a perceber as coisas
tão simples, mas de forma diferente, quando você tá nessa sintonia de tranquilidade, o problema vem pra você, você pega esse problema e resolve. Você não precisa ficar segurando ele pra você e reclamando, como se ele fosse escutar, e você pega o problema e grita na orelha dele: você é um problema, eu não te aguento mais, você é um problema, o que eu faço com você? Não resolve. Então pega o probleminha e resolve o probleminha e ele vai embora, né? Não precisa ficar falando é problema, é problema, é problema. O seu foco vai virar outra coisa, vai virar a solução do problema e não o problema. Vem o problema, pega o probleminha e acha a solução e resolveu. Isso é muito interessante porque a vida começa a ficar mais fácil quando você se auto-observa e começa a pegar os sentimentos em flagrante, né? Assim como esse da buzinada, veio a raiva. Eu já peguei a raiva subindo pra se espalhar pro meu corpo inteiro. E eu falei, opa! Eu nem sei por que essa pessoa buzinou, pra que eu vou me contaminar com a raiva se eu não preciso disso no meu corpo? É como se eu jogasse um veneno dentro do meu corpo, fica circulando ali por horas até eu conseguir me livrar daquilo. Então eu já peguei a raivinha ali na hora que ela subiu e falei, não, você não vai ficar aqui. Eu não quero, eu tô muito bem nesse meu estado de tranquilidade. Então você começa, a autoobservação faz isso. Você observa os pensamentos, observa os sentimentos e observa as suas ações. E você começa a observar que os resultados são muito melhores quando você está atento a si mesmo. O que acontece no meu corpo quando eu recebo uma descarga de raiva? Ai, meu estômago começa a doer, eu começo a tremer, a suar, eu começo a falar palavrões sem controle. Então você começa a se perceber, fala, olha, tudo isso que eu sinto não é legal. Então, eu vou me prestar atenção para a próxima vez, a hora que eu perceber que essa raiva tá subindo, eu pegar ela antes que ela se espalhe no meu corpo e falar, eu não quero me sentir assim. E você tem esse poder para isso. Basta você se auto-observar. Eu faço esse convite para você, que tenho certeza que vai ser muito bom. Obrigada por terminar mais um vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comente, compartilha, dê sua sugestão, que é muito importante para mim. E até o próximo vídeo.